Nos anos de 1980 a 90, muitas pessoas viam a internet como uma moda passageira, inútil ou perigosa. Alguns jornais e especialistas diziam que ela jamais substituiria os meios tradicionais, como os jornais impressos. Atualmente, a internet é essencial para o trabalho, para a comunicação e também entretenimento. Por sua vez, a eletricidade doméstica, que teve a sua ascensão no fim do século XIX, também teve a sua rejeição inicial. Naquela época, havia medo de choques, incêndios e até teorias de que a luz artificial faria mal à saúde. E alguns achavam imoral ter luz à noite. Com o tempo, houve a adaptação, iluminação pública, eletrodomésticos, convenceram as pessoas e hoje há uma grande dependência. Se houver um apagão, com certeza ocorreria um grande caos social e econômico. As redes sociais, por meio da década de 2000, também é outro exemplo de rejeição. Por que eu postaria a minha vida? Diziam as pessoas daquela época. Orkut e Facebook eram vistos como uma perca de tempo. Bom, podemos ver que houve uma grande adaptação. Virou então meio de ferramentas de trabalho, comunicação e até política. Agora há uma grande dependência. Pessoas viciadas em likes, notícias falsas, crises de ansiedade ao uso extremo dessas plataformas. Bom, podemos ver inclusive pessoas chorando, tristes e debatendo assuntos que não convêm, como aconteceu ultimamente com pessoas falando sobre separações de casais de influencers. Esses mesmos influencers que falam sobre Deus e falam em vão. Mas, aliás, eles sabem o nome verdadeiro do Criador? Ou melhor dizendo, qual é o Deus que eles servem? Como podemos ver na Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15, tem as seguintes palavras: o que é, já foi. O que será, também já foi. O Criador fará vir outra vez o que já passou. Bebês reborn. Há uma rejeição inicial? Sim, há. Pessoas estranham, quem compram, zoam, ridicularizam e outras se apegam e fazem desse objeto um conforto emocional. Só falta colocar uma inteligência artificial dentro desses objetos para virarem uma máquina. Mas não precisamos ir tão longe assim. Quando lembramos da robô Sofia, que inclusive ganhou cidadania em 2017 na Arábia Saudita, passando a ter nacionalidade. Será que é possível no futuro a convivência com máquinas humanoides seja tão comum quanto smartphones hoje? E se essas máquinas se tornarem úteis, já que um bebê reborn, ainda que não tenha uma inteligência artificial dentro deles, mas por terem uma carinha tão fofinha, é capaz de ajudar alguém a sair de um luto? E se essas máquinas humanoides se tornarem cuidadores, assistentes e uma companhia para idosos que não estão sendo honrados pelos seus filhos?
Então ocorreria aqui a aceitação e caminhamos para a possível adoração ou afeto extremo. E logo de cara vamos então estar frente a frente com a dependência. Se os robôs se tornarem tão avançados a ponto de simularem emoções e personalidades, algumas pessoas podem desenvolver apego emocional e profundo. Assim como os celulares eram vistos como desnecessários nos anos 90, robôs sociais ou inteligência artificial, bom, eles podem se tornar corriqueiros, ocorrendo então o efeito da familiaridade. Com a solidão e a necessidade afetiva em uma sociedade envelhecida ou individualista, adotar uma máquina é uma boa companhia. Será que no futuro poderíamos tratar a existência humana como um software? Seria possível alcançar uma máquina com 3 padrões de corpo, alma e espírito, sendo que já vemos um corpinho aí muito parecido com bebês? Uma inteligência artificial que é capaz de superar a inteligência humana? Agora só falta o espírito, né? E que espírito seria esse? Uma imagem semelhante ao Apocalipse, capítulo 13, versículo 14? Bom, não me surpreenderia se no extremo surgir religiões digitais ou cultos à inteligência artificial, ainda mais caso elas demonstrarem capacidades sobre-humanas, operando grandes sinais. E as pessoas pensam, isso não é possível. Bom, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está escrito para que a gente não faça imagens de escultura, nem imagem semelhança a nada. E nem para que fôssemos adorar essas coisas. O aviso já foi nos dado por meio de um mandamento. E se você ainda duvida, basta ver alguns brasileiros ou até pessoas do mundo todo seguindo uma imagem de escultura no dia 12 de outubro. Agora, imagina se essa imagem também falasse. E se ainda duvidas de todo esse enredo, me responde, se houvesse um apagão, você conseguiria comprar e vender? Sendo que décadas atrás nossos próprios pais rejeitaram a eletricidade e a internet, mas hoje estamos aqui dependentes. De uma coisa é certo, com essa inteligência artificial estamos desligando a nossa capacidade de raciocinar e nos tornando idiotas? E idiotas adoram qualquer coisa, principalmente se forem ameaçados de morte. Mas aqui está a sabedoria e calcular o número não é assim tão difícil, principalmente quando você pega o 666 e eleva ao cubo. Agora imagine o número do homem se tornando um algoritmo capaz de fazer as pessoas esquecerem o nome do Criador que está registrado no DNA de cada um. Tirando um pouco do contexto, seria uma boa ideia fugir para o monte, como está escrito lá em Mateus 24. Contudo, ainda assim, se é possível eu lhe entregar um conselho, eu diria para você: fique offline.
Nem que seja por 20 minutos. Se desligue. Desligue a internet, a luz. Deixe o seu smartphone de lado. Vá até um bom lugar, olhe para o céu, para as estrelas e ore para o Criador. Converse com Ele, ore para Ele, porque a sua salvação dessa matrix que nos fere vem do céu. A sua redenção, a nossa redenção vem do céu. Então, enquanto ainda há tempo, coloque Yahweh em primeiro lugar na sua vida, pois haverá dias em que isso não será mais possível e aí será tarde demais. Shalom.